Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou trazer para vocês aí os seguintes conteúdos: compreensão e interpretação, sinais de pontuação e coerência e coesão. Então, os exercícios trabalharão com esses conteúdos. Vamos aí ao material necessário para a aula de hoje. Você já sabe qual é também, né? Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também dicionário. Sempre é importante relembrar. Além desse material necessário que tem que ser separado para você utilizar na aula de hoje, você precisa também colocar a data, isso aí, o número da aula e também a disciplina. Deixa aí aquele tempinho para você fazer isso e a gente já começa a aula na sequência, certo? Até daqui a pouco, então. Bora começar a aula então verificando, como sempre acontece, o que foi visto na aula anterior, para você relembrar aí. Lembra que nós trabalhamos com um trecho, né, um fragmento do conto Robbie, que é um conto que está presente no livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, ali que conta a história da Glória e do robô Robbie. Eu trabalhei com vocês também aí algumas questões de compreensão e interpretação, trabalhei com sentido de conjunções, aí, conteúdo relativo à coerência e coesão, o sentido que a conjunção a fim de tem ao fazer a ligação entre orações, o conectivo que pode substituir, um dos conectivos que pode substituir o a fim de, mantendo o mesmo sentido, que é o para. Trabalhei com vocês também o meme, né? Trouxe a explicação do que é o gênero meme e um exemplo de meme ali que é o meme com o desenho Os Jetsons de 1962, ali antecipando muitas inovações que seriam muito utilizadas, que estão sendo muito utilizadas, né, no contexto atual e que passarão a ser. Essa pandemia, esse trabalho remoto aí veio mesmo como uma mudança de paradigma. Certo? Então vamos verificar o que vai ser visto, o que acontecerá, o que você verá na aula de hoje. Então ali. O que você faria caso quisesse descobrir mais informações sobre a vida de um escritor? Você está ali, né, encontrou um livro legal, um conto bacana, uma crônica interessante, um poema, e você quer conhecer mais sobre o autor, mas quer ter mais informações. Gostou muito daquela história, daquele estilo literário, e aí você quer obter mais informações sobre quem escreveu aquele texto. O que você pode fazer? O que você faz geralmente para saber mais sobre o autor? Suas premissas são as suas janelas para o mundo. Tente limpá-las de vez em quando ou a luz não entrará. Então aí mais uma frase do Isaac Asimov. Uma frase com uma metáfora bem interessante aí, comparando a premissa, a janela para o mundo. Então perceba, o que seria premissa? Premissa seria aquela ideia inicial, aquele conceito inicial, a partir do qual você vai desenvolver uma argumentação, certo? Isso seria aí a premissa. Vamos então adiante com mais uma frase do Asimov. Quem tiver talento obterá o êxito na medida que lhe corresponda, porém, apenas se persistir naquilo que faz
Então aí uma frase motivacional do Isaac Asimov. Lembra que eu falei lá que eu trouxe a pergunta inicial? Quando você quer descobrir quer obter mais informações sobre determinado escritor, o que você pode fazer? Então ali, ó, geralmente se busca a biografia do autor. É isso que eu vou mostrar para você agora, uma biografia do escritor Isaac Asimov, sobre quem eu tenho falado aí nessas aulas. Leia comigo então a biografia aí do escritor russo-americano. Isaac Asimov, 1920-1992, foi um escritor norte-americano considerado um dos mais importantes escritores de ficção científica do século XX. Isaac Asimov nasceu em Petrovsk, Rússia, no dia 2 de janeiro de 1920. Com 3 anos de idade, mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde foi criado no bairro do Brooklyn, em Nova York. Em 1928, naturalizou-se cidadão americano. Seu interesse pela ficção científica começou ainda menino. Com 14 anos, publicou sua primeira história em um jornal do colégio. Formação. Em 1935, Isaac Asimov iniciou o curso de Química na Universidade de Colômbia. Em 1939, concluiu a graduação. Ainda em 1939, vendeu seu primeiro conto, Marooned of Vesta, para a revista Amazing Stories. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como químico na Estação Experimental Naval Air, na Filadélfia. Em maio de 1945, publicou o primeiro conto da saga Fundação na revista Astounding Science Fiction. Em 1948, Isaac Asimov concluiu o doutorado em bioquímica pela Universidade de Colômbia. No ano seguinte, tornou-se professor de bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. Em 1958, deixou o cargo na universidade para se dedicar inteiramente à sua atividade de escritor. Livros mais populares. Isaac Asimov se tornou conhecido por suas histórias de ficção científica. O robô foi o assunto favorito do escritor. Suas obras mais famosas e populares estão nas séries Robôs, Império e Fundação. Dentro da série Robô, Asimov publicou Eu, Robô, 1950, As Cavernas de Aço, 1954, O Sol Desvelado, 1957, e Os Robôs do Amanhecer, 1983. Filmes. O Homem Bicentenário é um filme baseado no livro do mesmo nome, publicado em 1976, que foi relançado nos cinemas em 1999, estrelado por Robin Williams, recebendo vários prêmios. Eu, Robô é um filme baseado no livro do mesmo nome, publicado em 1950, que foi lançado nos cinemas em 2004, tendo como protagonista o ator Will Smith. Então aí as principais informações sobre a obra, sobre a biografia e também informações sobre a bibliografia do escritor russo-americano Isaac Asimov. Eu falei sobre ele, trouxe textos falando nos quais ele fazia previsão a respeito do futuro e previsões muito acertadas. Lembra? Há algumas aulas eu falei sobre isso, eu trouxe ali um artigo de opinião que tratava desse assunto, trouxe também aí, agora, foi na aula anterior, na última aula que eu apresentei, que eu trouxe aqui para você, um conto do livro Eu, Robô, um conto também de autoria do Isaac Asimov. E aí agora você conheceu um pouco mais desse autor, você pode conhecer um pouco mais desse autor a partir da leitura da sua biografia. Bom, agora é com você. Trouxe aqui algumas questões para nós abordarmos aí na aula de hoje. Vamos à primeira delas? Questão de número 1. Qual público se interessaria por ler uma biografia? Então, assim, todo texto é produzido para determinado público, com uma determinada intenção,
certo? É pensado para determinado público. E a biografia? Biografia seria um gênero textual que provocaria interesse em que tipo de público? Então, eu quero que você pense sobre isso para responder a essa questão. Agora é com você. Eu já volto. Então vamos checar ali a resposta. Pessoas que tenham de fazer uma pesquisa ou que simplesmente queiram descobrir mais informações sobre a vida de determinado autor. Então, geralmente é esse público aí que vai buscar a biografia, ou porque tem que fazer uma pesquisa, porque foi solicitado na escola ou na faculdade, aí tem que ir lá fazer a pesquisa da biografia, ou porque realmente quer aprender mais, quer conhecer mais sobre o autor, aí vai lá por conta própria e faz a pesquisa e aí faz a leitura da biografia. Certo? Então vamos dar prosseguimento. Vamos para a questão número 2 agora. Os adjuntos adverbiais em destaque expressam respectivamente circunstância de. Então lembrando ali que o advérbio, respectivamente, quer dizer nessa ordem, né? Primeiro um, depois outro. Quais adjuntos adverbiais? Cheque comigo ali no fragmento. Isaac Asimov, 1920-1992, foi um escritor norte-americano considerado um dos mais importantes escritores de ficção científica do século XX. Então, ali, ó, os adjuntos adverbiais são mais e do século XX. Então, eu quero que você identifique para mim qual que é a circunstância. Primeiro, que o mais expressa e depois que do século XX expressa. Ok? A, lugar e modo. B, intensidade e lugar. C, intensidade e tempo. Ou D, tempo e modo. Todas ali são circunstâncias adverbiais. Mas eu quero que você foque no mais e no adjunto adverbial do século XX. E aí você vai escolher a resposta que você julga ser a correta. Eu já retorno, agora é com você.
Vamos checar se você acertou ou não. Aí, ó. Intensidade e tempo. Professor, como assim intensidade? Como assim tempo? São circunstâncias adverbiais. Veja, Isaac Asimov, 1920-1992, foi um escritor norte-americano considerado um dos mais importantes. Ele não foi só importante, ele foi um dos mais importantes. Você percebeu como o adjetivo importantes foi intensificado? Foi aumentado, ampliado, por assim dizer. Veja, foi um dos mais importantes escritores de ficção científica do século XX. Perceba que ele é colocado aí numa posição de destaque entre os escritores de ficção científica. Ele foi um dos mais importantes. Aí a importância, né, do adjunto adverbial ali mais para acrescentar essa intensidade. E ali, ó, do século XX, acredito que ficou mais claro por que é de tempo. Você percebeu? Perceba que é o tempo em que ele foi considerado esse escritor mais importante. Em que tempo que isso aconteceu? No século XX. Então, por isso, ali nós temos uma circunstância adverbial de tempo. Percebeu? É isso aí. Então vamos adiante para a próxima questão, para o próximo desafio, porque toda questão, na verdade, é um desafio. A questão de número 3. No fragmento estão presentes informações acerca, quer dizer, informações sobre. Vamos ali primeiro ao fragmento. Isaac Asimov nasceu em Petrovsk, Rússia, no dia 2 de janeiro de 1920. Com 3 anos de idade, mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde foi criado no bairro do Brooklyn, em Nova York. Em 1928, naturalizou-se cidadão americano. Seu interesse pela ficção científica começou ainda menino. Com 14 anos, publicou sua primeira história em um jornal do colégio. Então, que informações nós temos ali? Então, informações acerca da profissão e da vida acadêmica de Asimov. B. Das paixões que Asimov tinha na infância. C. Das viagens que Asimov fez durante sua vida. D. Da naturalidade, nacionalidade e local onde Asimov cresceu e deu seus primeiros passos na literatura. Então, eu quero que você faça ali a inferência, a interpretação, que você encontre, né, as informações que estão ali no texto, né, e escolha a alternativa correspondente ao que está sendo solicitado nessa questão. Eu já volto com a resposta. Então vamos lá. Vamos checar a resposta
Alternativa D, da naturalidade, nacionalidade e local onde Asimov cresceu e deu seus primeiros passos na literatura. Essas informações estão ali colocadas nesse fragmento. Perceba a naturalidade lá na cidade de Petrovsk, na Rússia. Nacionalidade, tornou-se norte-americano, ele foi naturalizado norte-americano. É o local onde Asimov cresceu, ali o bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York. E seus primeiros passos na literatura também fala. Seu interesse pela ficção científica começou ainda menino, perceba? Com 14 anos, publicou sua primeira história em um jornal do colégio, ali, os primeiros passos no universo da literatura. Ok? Então vamos adiante. Agora eu trago para você aqui o texto de número 2, o segundo texto da aula de hoje, que é uma notícia. Máquinas farão metade das tarefas de trabalho até 2025. Então ali está a manchete da notícia em destaque. E no primeiro parágrafo ali da notícia, como você já aprendeu, está a lead da notícia. Leia comigo então essa notícia. Metade de todas as tarefas de trabalho será realizada por máquinas até 2025, segundo prevê um relatório do Fórum Econômico Mundial, WEF, na sigla em inglês. No documento, a organização afirma que a esperada revolução robótica vai criar 97 milhões de empregos em todo o mundo e destruir outros tantos, deixando alguns grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Segundo o WEF, trabalhos manuais e roteiros que envolvam administração e processamento de dados serão automatizados. Já novos empregos surgirão em campos como economia verde e Big Data. A pesquisa abrangeu 300 das maiores empresas do mundo, que empregam 8 milhões de pessoas globalmente. Mais de 50% dos empregadores entrevistados demonstraram interesse em acelerar a automatização de algumas funções em suas companhias, enquanto 43% afirmaram que provavelmente cortariam empregos devido à tecnologia. Pandemia acelerou a automatização. O WEF lembra que a pandemia fez com que empresas buscassem novas formas de trabalhar com custos reduzidos, o que intensificou a adoção de novas tecnologias. Sobre o assunto, a organização alertou que os trabalhadores agora enfrentam uma dupla ameaça: a automação acelerada e as consequências da recessão causada pela Covid-19. Esses fatores aprofundaram as desigualdades existentes nos mercados de trabalho e reverteram os ganhos em empregos obtidos desde a crise financeira global em 2007-2008, afirmou a diretora-gerente da organização, Saadia Zahidi. Qualificação será indispensável. Atualmente, cerca de 1/3 de todas as tarefas de trabalho é feito por máquinas. No entanto, essa proporção vai mudar nos próximos 5 anos. Segundo o relatório, a qualificação se tornará extremamente essencial para aqueles que querem se manter ou se inserir no mercado de trabalho. Essa virada vai afetar principalmente trabalhadores mal remunerados e menos qualificados. Diante disso, o WEF defende que os governos devem tomar medidas para proteger os grupos mais vulneráveis. Então aí está essa notícia, ainda tratando do mesmo assunto, né, um assunto similar ao que vem sendo tratado nessas aulas. Bom, agora é com você. Vamos dar continuidade ao questionário. Agora vem a questão de número 4. A lead da notícia só não permite que o leitor saiba. Então eu quero que você escolha para mim a alternativa que mostra o que a lead não permite. Certo? Então ali ao lado tem a lead da notícia que você vai ler, obviamente para responder, para escolher ali a resposta que você julga ser a correta. Alternativa A, o que a lead não permite é:
o que irá acontecer, né, que o leitor saiba o que irá acontecer. B, quem fala sobre o que irá acontecer. C, como aquilo que é noticiado acontecerá. Ou D, como evitar que ocorra aquilo que é noticiado. Então você vai fazer a leitura da lide e vai escolher a alternativa que você julga ser a correta. Eu já volto com a correção. Agora é com você. Vamos checar então. Alternativa D, como evitar que ocorra aquilo que é noticiado. Isso a lide não permite que o leitor saiba. As demais, todas, a lide permite. Né? O que irá acontecer está ali, quem fala o que irá acontecer e como aquilo que é noticiado acontecerá. Tudo isso você encontra ali na lide da notícia que está transcrita ao lado. Certo? Então vamos adiante agora para a próxima questão, a questão de número 5. Qual é a função que os dois pontos têm no fragmento ao lado? Então, olha, vamos ler ali comigo. Sobre o assunto, a organização alertou que os trabalhadores agora enfrentam uma dupla ameaça: a automação acelerada e as consequências da recessão causada pela Covid-19. Então, você vai analisar ali a função dos dois pontos e vai me dizer, vai explicar com que função eles foram utilizados. Se você precisar pesquisar a função dos dois pontos, olhar as suas anotações, tendo em vista que esse conteúdo eu já trabalhei e mais de uma vez, certo? Então você deve ter anotado aí no seu caderno e você vai responder para mim essa questão. Agora é com você.
resposta. Então lá. Esclarecer qual é a dupla ameaça mencionada no trecho em destaque. Então, os 2 pontos servem para isso também, esclarecer aí uma informação, uma afirmação. Então veja, se você acompanhar no texto comigo ali, ó, sobre o assunto, a organização alertou que os trabalhadores agora enfrentam uma dupla ameaça. Tá. Qual que é essa dupla ameaça? É necessário que haja um esclarecimento, que vem logo após ali os 2 pontos. A automação acelerada e as consequências da recessão causada pela Covid. Percebeu ali a função dos 2 pontos? É isso aí. Então vamos adiante então. Questão de número 6. Não pode substituir o conectivo em destaque no fragmento. Então vamos ao fragmento. Atualmente, cerca de 1/3 de todas as tarefas de trabalho é feito por máquinas. No entanto, essa proporção vai mudar nos próximos 5 anos. Então agora vamos verificar ali qual que é o conectivo que não pode substituir a locução conjuntiva no entanto. Quero que você encontre o conectivo que não pode fazer essa substituição, ou seja, a conjunção que não tem o mesmo sentido. Alternativa A conjunção mas, alternativa B, a conjunção porém, alternativa C, a conjunção todavia, ou D, a conjunção quando. Faça a escolha, então, daquela que você julga ser aquela que não pode substituir no entanto. Eu já volto com a correção. Vamos checar então aquela que não pode substituir. Qual que é? Quando. Todas as demais, portanto, podem ocupar o lugar ali no entanto. Se você fizer a leitura e substituir, você vai verificar que dá para substituir. Quer fazer um teste lá? Atualmente, cerca de 1/3 de todas as tarefas de trabalho é feito por máquinas, mas essa proporção vai mudar nos próximos 5 anos. Percebeu? Agora, se você colocar o quando ali, não vai dar, veja. Atualmente, cerca de 1/3 de todas as tarefas de trabalho é feito por máquinas. Quando essa proporção vai mudar nos próximos 5 anos? Quer dizer, é uma pergunta ali, quando não cabe o quando, ali não faz sentido, fica incoerente o uso dessa conjunção. Certo? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Agora a questão de número 7. A leitura do excerto ao lado permite concluir. Então leia comigo primeiro o excerto. A pesquisa abrangeu 300 das maiores empresas do mundo, que empregam 8 milhões de pessoas globalmente. Mais de 50% dos empregadores entrevistados demonstram interesse em acelerar a automatização de algumas funções em suas companhias, enquanto 43% afirmaram que provavelmente cortariam empregos devido à tecnologia. Então lá. A leitura do excerto ao lado permite concluir que a maioria dos empregadores das empresas participantes da pesquisa deseja automatizar funções em suas empresas, que haverá surgimento de novos empregos, que a menor parte dos empregadores espera cortar empregos, que o desemprego aumentará por conta da tecnologia, que os empregados não foram perguntados sobre como eles veem a ameaça que a automação apresenta a milhões deles. Então você vai marcar para mim ali qual que é a frase que corresponde, né, que é verdadeira, e qual que é a falsa, qual que não corresponde, de acordo com o que nós temos aqui no excerto, no fragmento que está ao lado. Então marca V para verdadeira e F para falsa ali. Ok? Faça isso, vou deixar um tempinho para você
identificar ali qual que corresponde, qual que não corresponde ao que está no fragmento. E eu já volto com a correção. Vamos verificar então se a primeira frase procede ou não. Sim, ela é verdadeira. O texto deixa bem claro isso aí, o fragmento. Vamos ver se que haverá surgimento de novos empregos. O fragmento fala sobre isso? Não, ele não menciona isso. Que a menor parte dos empregadores espera cortar empregos? A menor parte? Vamos ver. Não. O texto fala que a maior parte pretende fazer isso. Que o desemprego aumentará por conta da tecnologia? O texto fala sobre isso? Sim, deixa bem claro. E a última ali, que os empregados não foram perguntados sobre como eles veem a ameaça que a automação apresenta a milhões deles. É verdadeira essa assertiva. Eles não foram, de acordo com o texto, consultados. Certo? Então vamos agora para a última questão dessa aula, a questão de número 8. Então, você vai ali escolher a alternativa correta. A conjunção em destaque no fragmento introduz a ideia de. Então vamos ao fragmento. Metade de todas as tarefas de trabalho será realizada por máquinas até 2025, segundo prevê um relatório do Fórum Econômico Mundial, WEF, na sigla em inglês. Então eu deixei destacado ali a conjunção segundo. Você vai me dizer qual que é a ideia, né, que essa conjunção estabelece ao fazer a ligação ali entre as orações. A. Conformidade, pois evidencia a previsão feita por uma organização. B. Temporalidade, uma vez que mostra quando aconteceu algo. C. Comparação, porque compara pensamentos distintos. Ou D. Finalidade, pois indica com que função algo deve ser realizado. Pense, então, sobre o sentido da conjunção e escolha a alternativa que você julga ser a correta. Agora é com você.
Correta? Vamos ver então. Conformidade, pois evidencia a previsão feita por uma organização, no caso ali, o Fórum Econômico Mundial. Então, perceba ali, conformidade. Metade de todas as tarefas e trabalhos será realizada por máquinas até 2025. Quem disse isso? A organização ali, o Fórum Econômico Mundial, segundo o Fórum Econômico Mundial. Você poderia colocar ali conforme prevê um relatório do Fórum Econômico Mundial também. De acordo com o que prevê, então todos esses conectivos expressam a ideia de conformidade. Tá certo? Então chegamos ao final de mais uma aula. Aí, até a próxima. Se cuide. Tchau.